Graças e paz para os irmãos, um bom dia de salvação para toda a igreja. Estamos aqui para trazer o alimento diário, pão diário, a palavra de alimento para as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso de 1 a 6, uma palavra que Jesus foi direcionada a todos ali no momento que estavas. Evangelho de João 14, o verso de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou vos preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Essa palavra de Jesus, ele nos ensina e nos traz um ensinamento muito bom nesses tempos que temos vivido de confinamento dentro dos nossos lares, né? Na manhã de um dia que começamos nossas atividades, Jesus ele colocou uma prática muito importante para que nós venhamos a fazer, não sair do caminho, porque ele se citou o caminho. Irmãos, existem muitos caminhos que ao homem parece perfeito, diz a palavra do Senhor, mas o final deles são caminhos de morte. Mas aqui Jesus ele nos incita a seguir por ele, pelos seus ensinamentos, pela sua palavra. O próprio salmista chegou a dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Salmo 37, verso de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro do Evangelho de Marcos, diz assim, em Marcos capítulo 1, verso 2, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o caminho. Irmãos, esse é um caminho que temos que seguir a cada dia. E no tempo atual em que temos vivido esse problema de saúde, em que tem sido dado muitos conselhos pelas autoridades de saúde, vamos obedecer, vamos ser obedientes como povo de Deus, como povo escolhido, povo santo e zeloso de boas obras. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, a nossa vida espiritual, e sabemos que esse caminho, nós sabemos aonde ele vai nos conduzir. A palavra em Hebreus, no capítulo 10, o verso 20, diz: pelo caminho que ele inaugurou, o caminho novo e vivo através do véu, isto é, pela sua carne. Jesus se entregou na cruz do Calvário para que o véu do templo fosse rasgado de cima e embaixo, para que esse caminho fosse um caminho perfeito, um caminho de vida, um caminho de salvação. Não podemos trilhar por outro caminho, não podemos seguir por outros caminhos, por rumores e palavras que nos levam a outros caminhos. No livro de Êxodo, Moisés, ele chegou a falar com Deus, no Êxodo capítulo 33, o verso 13, o verso de número 13 diz: agora se alcançarei favor diante de ti, peço que me faça saber nestes momentos o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. E no verso 14 diz assim: Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Irmão, não podemos nesse momento difícil, não podemos falar nem do nosso país nacional, podemos falar mundial, em que mundialmente muitos estão sofrendo, muitos estão correndo, muitos estão desesperados.
Mas na igreja não há desespero, porque o Senhor Deus nos dá descanso, porque nós temos trilhado por um caminho, nós temos trilhado por um caminho de salvação, a qual o Senhor alcançou, que todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, mas a palavra ela diz que o véu do templo se rasgou. Hoje temos que estar preocupados, amados, com a nossa salvação. Sabemos que é o início de dia, o início de atividades para as domésticas do lar. Naquele momento de confinamento em que temos vivido, uns têm que sair para trabalhar, mas salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa preocupação com toda a igreja. Todo o ministério da igreja tem se preocupado, tem se empenhado. Ministério de louvor com o nosso irmão Tiago, nosso evangelista Tiago. Nós temos trabalhado para que seja uma igreja viva, uma igreja forte na presença de Deus. E em 2 Coríntios, irmãos, a palavra nos diz, em 2 Coríntios, o capítulo 2, o verso 14, a palavra de Deus nos diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Irmãos, temos vivido uma igreja que caminha em triunfo, uma igreja porque no céu não há crise. Eu costumo dizer que a cruz ela não veio trazer vítimas. A cruz, a palavra, ela nos informa que nós somos mais que vencedores em Cristo. E não importa a circunstância da nossa vida, não importa a falta, porque quando Moisés perguntou ao Senhor que queria conhecer os seus caminhos, o caminho de Deus é obediência, o caminho de Deus é favor para a igreja, e que você, meu amado, minha amada, não se desvie do caminho, continue nesse caminho, meu irmão, continue trilhando por este caminho. Jesus, ele nos deu essa palavra: eu sou o caminho, um caminho para que não venhamos desviar. Não podemos fazer como os dois homens do caminho de Emaús, que eles, descrentes, já não acreditando mais no Evangelho, e nós podemos ver que eram dois, um arrastava o outro na incredulidade, mas eles falaram: não deu certo, aquele que vinha como remidor agora morreu e já não vive mais. Mas o Senhor Jesus apareceu no meio deles e o chamou de volta e ministrou a palavra. Não dizia os profetas que ele teria que ser morto? E o coração daqueles homens, quando o Senhor abria a palavra, começava a arder. Que o seu coração arda nesta manhã com esta palavra, meu amado. Que a palavra de Deus em Jesus te dizer nesta manhã que Ele é o seu caminho, Ele é o meu caminho, Ele é o caminho da minha família, Ele é o caminho desta igreja, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esta palavra. Que esse seja o caminho da tua igreja, um caminho que não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não podemos tirar o foco deste caminho, Senhor. Não podemos, ó Pai, tirar os nossos olhos deste caminho, para que não o percamos de vista. Um caminho de salvação, um caminho que nos conduz à cruz. Que o nosso dia, Pai, seja conduzido pelo Teu Espírito, porque é o Espírito da sabedoria, o professor por excelência, que nos ensina, que nos excita a não desviarmos do caminho, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem irá conosco, como o Senhor prometeu a Moisés. Eu irei contigo e te darei descanso. Dá descanso para a tua igreja, Senhor. Como o Senhor também disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vou a dou. Dá descanso para a tua igreja, que possamos descansar em Ti, saber que o Senhor é o remidor, que saber que o Senhor é o Salvador e tem nos conduzido por este caminho, Pai. Muito obrigado, abençoa a tua igreja como um todo, para o início de dia de triunfo na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.